Olá, bem-vindos a mais esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de um guia sobre escrita científica. A ideia aqui é destrinchar o que faz um texto acadêmico funcionar de verdade, sabe? Para ter impacto. Vamos focar nas características-chave que o material aponta. Ser convincente, claro, conciso, cauteloso e, claro, formal. Bom, vamos lá. O material sugere uma coisa interessante. Mesmo sem um curso formal, quem lê muito artigo científico meio que já sente o que funciona, né? Coesão, clareza, evitar enrolação. Mas aí na hora de escrever, a história é outra. Colocar isso em prática que são elas. E o guia começa forte, falando da necessidade de ser convincente. Não é só jogar os dados na mesa. Tem que argumentar que vendeu o peixe do trabalho, especialmente na introdução, certo? Como é que isso funciona na escrita? Exatamente. Aí que entra a famosa retórica, a arte de persuadir. O texto, sabe, ele precisa responder de cara qual é a pergunta da pesquisa e qual o vazio ali no conhecimento que ele está preenchendo. Isso desde a introdução. Depois, a metodologia tem que ser convincente, mostrar que aqueles métodos são os certos para responder aquela pergunta específica. E no fim, resultados, conclusão. Tudo tem que argumentar de forma sólida, mostrando por que a pesquisa é importante, qual o impacto dela. Não é só informar, é construir um caso mesmo. Entendi. É costurar um argumento forte do começo ao fim. O material até cita um blog, o Sobrevivendo na Ciência. Ele diz que essa habilidade de convencer, a retórica, é crucial para o sucesso na academia. Até para conseguir verba, publicar. Sim, e tem um exemplo histórico ótimo que o guia traz analisado pelo Moore lá em 2000. É o caso da descoberta da estrutura do DNA. Tinha um artigo importante sobre isso em 1944, mas foi o de Watson e Crick de 53 que ficou famoso, levou Nobel e tudo. Por quê? A análise do Moore sugere que as diferenças foram muito na retórica. O artigo de 53 era mais conciso, usava uma linguagem mais simples, surpreendentemente acessível até, e os autores pareciam mais confiantes, sabe? Usavam nós acreditamos, menos voz passiva. A conclusão dele é essa: o jeito de comunicar a ciência, essa capacidade de persuadir, afeta diretamente o impacto que ela vai ter. Nossa, que interessante. Quer dizer que a forma pode realmente turbinar o conteúdo. E isso já puxa o gancho para clareza e concisão, né? Se a gente quer convencer, a mensagem tem que ser limpa, sem ruído. O que o guia fala sobre isso? Olha, o material trata a clareza e concisão quase como irmãs siameses, sabe? Essenciais e conectadas. A concisão, essa arte de dizer muito com pouco, é vista como um exercício constante. Tem que editar, cortar, reescrever. O guia dá umas dicas práticas, tipo trocar expressões longas por uma palavra só, em vez de devido ao fato de que, usar só porque, ou neste exato momento, por agora. Outra coisa, cortar advérbios e adjetivos meio vagos, que não adicionam muito. Aquele muito, realmente, basicamente, geralmente, muitas vezes eles só enfraquecem a frase. Para muito importante, talvez crucial seja melhor, mais forte. E tem também a questão de eliminar o que é supérfluo. Construções como existe, há, quando dá para tirar. E palavras redundantes. O guia dá exemplos tipo método adequado. Será que adequado é mesmo necessário ali? Ou experiência real? O real adiciona algo? A ideia é podar mesmo. Faz todo sentido. E a clareza não é só cortar palavras, imagino. A estrutura da frase conta muito também, né? Com certeza. Um ponto-chave que o material bate bastante é manter o sujeito e o verbo principal da frase pertinho um do outro. Sabe aquelas frases enormes que você começa a ler o sujeito e quando chega no verbo já esqueceu o começo? Isso dificulta demais. O guia mostra um exemplo complicado sobre proteína de farinha. A frase original é um nó. Aí ele mostra versões reescritas, mais diretas, que ficam imediatamente mais claras. E essa busca por clareza, olha, parece que está ficando mais urgente. O material cita uma matéria da Nature, que é um alerta. Diz que os artigos científicos estão ficando mais difíceis de ler. As causas.
Várias. Excesso de sigla que ninguém decodifica, frases gigantescas, confusas, jargão muito, muito específico e até o uso de palavras difíceis quando tem sinônimo simples. Tipo, usar, utilizar em vez de só usar. A matéria dá um exemplo de uma frase real que é quase impenetrável de tanta sigla. E a consequência disso é séria. Menor legibilidade e, pasme, menos citações. Ou seja, a falta de clareza acaba prejudicando a própria ciência. Caramba, menos citações por ser difícil de ler. Isso é pesado. E a clareza no nível das ideias. Evitar deixar coisas no ar, subentendidas. O material fala disso. Fala sim, é outro ponto importante para a clareza. Evitar ambiguidade, não assumir que o leitor vai adivinhar seu raciocínio. O guia tem um exemplo bom, de um trabalho que falava em temperaturas mais amenas, assim solto. Na versão original, não ficava claro por que isso era relevante. A versão corrigida explicava, devido à sua menor demanda de energia. Pronto, a lógica ficou explícita. E não dá para esquecer das figuras, principalmente em áreas como engenharia, né? Um bom diagrama, um esquema claro, comunica muito mais rápido que um monte de texto. Claro, tem que ser bem feito, profissional. O guia até sugere um recurso, o Manchester Phrase Bank, para achar frases e estruturas comuns. E para fechar esse ponto da clareza, tem um comentário anônimo de revisor que o guia cita que é duro, mas real. O revisor diz que rejeitou um artigo porque era extremamente difícil de seguir. É um lembrete forte, né? Um lembrete e tanto. Ok, então a gente precisa ser claro, conciso, convincente. Mas a ciência também tem suas incertezas, né? Aí entra a tal da cautela, o hedging. Como que a gente equilibra essa convicção com a honestidade sobre os limites do que se sabe? Linguagem para mostrar essa cautela. Para evitar aquelas afirmações muito categóricas, sabe? Generalizações que os dados talvez não sustentem totalmente. Funciona como uma proteção para o autor e também reconhece que o conhecimento muda, evolui, e ao modular a força da afirmação, você diminui a chance de alguém vir e contestar de forma muito direta. O guia usa um exemplo sobre percepção de risco de transgênicos. Em vez de cravar a explicação para uma diferença, o texto usou uma possível explicação, sinalizando que é uma hipótese. O material lista várias palavras e expressões para isso. Verbos como indicar, sugerir, parecer, assumir, estimar, tenderá. Tem um exemplo que usa isso indica para apresentar uma interpretação que é possível, mas não a única. Verbos modais também. Pode, poderia, talvez. Adjetivos como provável, possível. Advérbios. Talvez, possivelmente, provavelmente. E os de frequência. Geralmente, frequentemente. O texto sobre transgênicos usava provavelmente e geralmente. Interessante. E parece que essa cautela não serve só para indicar incerteza. Pode ser usada de forma estratégica também. Como assim? Pode sim. O material aponta um uso bem sutil do hedging, para criticar trabalhos anteriores sem parecer, digamos, agressivo. No exemplo da fermentação a vácuo, em vez de dizer que outros pesquisadores ignoraram uma aplicação X por causa de uma análise simples, o que soaria como uma acusação, o texto usou algo como pode ter sido ignorada. É mais diplomático, sabe? Aponta a lacuna, justifica o seu trabalho, mas de um jeito mais suave. Nossa, que sutileza. Mas tem o risco de exagerar na dose, ficar cauteloso demais. Com certeza. O guia alerta para os dois extremos. Cautela demais. Muito talvez, pode ser que, sugere-se que. Isso enfraquece o texto. O leitor fica sem saber o que o autor concluiu de fato. O guia mostra uns exemplos sendo editados para tirar o excesso de possivelmente. Por outro lado, confiança exagerada, especialmente se os dados não bancam, também é ruim. Soa arrogante ou ingênuo. O guia compara a fala de um estudante, algo tipo, acreditamos piamente que nosso estudo será um marco, com uma versão editada bem mais objetiva e cita um resumo que faz isso bem, usando níveis de confiança diferentes. Para alguns achados, confiança moderada, para outros, confiança alta, dependendo da evidência. Encontrar esse equilíbrio entre ter confiança no que se achou e ser cauteloso onde precisa parece uma arte mesmo. E isso leva a gente para a última característica que o guia destaca, a formalidade.
O que é ser formal na escrita científica, afinal? Basicamente é evitar a linguagem do dia a dia, a linguagem coloquial, informal. O guia é bem direto no que não usar. Expressões como um monte de, melhor muitos, um grande número de, palavras genéricas como coisa, usar o termo técnico certo. Formas contraídas tipo não pode, não faz, usar a forma completa, não pode, não faz. Verbos frasais que são super comuns na fala, tipo dar uma olhada, preferir examinar, investigar, ou aumentou em vez de ficou maior. O guia dá um exemplo sobre desemprego, contrastando se sentir para baixo com sofrer de depressão. É essa a ideia. Tem várias sugestões. Teve sucesso em vez de se deu bem, determinou em vez de descobriu, até o tipo para dar exemplo melhor usar como, tais como, e usar conectivos mais formais, né? Além disso, entretanto, portanto, em vez de só e, mais, aí. Entendi. E tem um detalhe específico do inglês sobre formalidade que o material comenta. Sobre o apóstrofo S, o genitivo, né? Qual é a dica? Sim, isso é mais uma convenção de estilo para o inglês. A recomendação geral do guia é usar o S possessivo, tipo John's results, mas para pessoas, animais, talvez organizações, para objetos inanimados ou ideias abstratas, a construção com of, tipo the temperature of the reactor, geralmente soa mais formal. Seria preferível a the reactor's temperature. Claro que tem exceções que todo mundo usa, tipo the study's findings, os achados do estudo, the system's response, a resposta do sistema. Isso é normal, mas a ideia geral é que, na dúvida, a estrutura com off tende a ser um pouquinho mais formal para o contexto acadêmico. O guia até compara uns textos gerados por IA para mostrar essa diferença. Ok, então percorremos aí as 5 chaves do guia para uma escrita científica que realmente funcione. Ser convincente com a retórica, claro e conciso na mensagem, na medida certa de cautela com o heading e formal na linguagem. Parece que dominar isso tudo é o caminho para a ciência não só ser feita, mas ser ouvida, compreendida, ter impacto de verdade. Exatamente. E talvez a reflexão final que fica, sabe? Conectando esses pontos, o guia menciona uma frase, acho que do Bukowski, que diz algo como: o problema do mundo é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, enquanto as estúpidas estão cheias de confiança. Se a retórica pede convicção para a gente persuadir, e a cautela, o heading, exige reconhecer as dúvidas, os limites, como que a gente navega essa tensão? Como encontrar o equilíbrio entre ter a confiança para ter impacto e a humildade para ser preciso, honesto com o que se sabe e o que não se sabe? Fica aí a provocação, né? Para pensar.